Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo mensal, comentário sobre o que passou aqui na Encore, nos fundos neste último mês. A gente não pode, por regulação, falar de performance, então vamos falar um pouquinho sobre o cenário. Ah, ah, Hoje é dia 3 de maio, são 9h10 da noite aqui agora. Vamos lá. O mês passado foi um mês até um pouco mais calmo de notícia, né? Tanto que o próprio o próprio mercado foi bem, foi calmo. A volatilidade implícita, que é uma forma de medir um pouco de quanto o mercado está a risco, até caiu, né? Bota na tela aí o gráfico para vocês verem, esse gráfico aqui na tela, vocês verem caiu um pouquinho. E acho que talvez o grande destaque em relação à parte mais política e tal foi o orçamento, que foi aprovado, enfim, deu um pouco de barulho ali e acabou sendo aprovado de um jeito que evita crime fiscal, enfim, mas a gente tem que monitorar ao longo do tempo, dado que tem a despesa autorizada por fora, né, e se o teto vai ser obedecido na medida do possível, obviamente. Outros destaques do mês, e no final eu falo um pouquinho sobre a nossa carta. No começo do mês teve um payroll forte nos Estados Unidos, que fez com que o desemprego lá fosse para uns 6%, e isso deu um certo medo de continuidade daquele movimento que a gente estava vendo no mês passado em relação aos juros americanos subirem, e com isso o pessoal fazer o rotation, né, sair dos plays de tecnologia, de crescimento, e ir para plays de valor, mas isso não aconteceu. No próprio dia do payroll, os juros americanos foram mais calmos e no mês como um todo eles foram calmos. Eles começaram o mês lá no 1,73, os 10 anos, só como referência, e terminou no 1,63. O Fed manteve aquela postura dovish que ele vem tendo ao longo do tempo, e acabou sendo um mês mais tranquilo para essa história do rotation trade, né, dessa rotação que eu citei. Na verdade, o que se fala agora é de uma outra coisa chamada reopening trade, que é o trade de reabertura por causa das vacinas, né? Por outro lado, lá nos Estados Unidos teve o anúncio do Capital Gain Tax, né, pelo Biden, algo que ele já falava na campanha, mas que o mercado interpretou ruim, de forma ruim. Enfim, vamos ver o desenrolar, ainda deve ter bastante discussão sobre isso antes de uma definição final. No Brasil, acho que tem alguns destaques para contar, né? Por exemplo, o leilão dos aeroportos no começo do mês foi bom, agora teve da SEDAI no Rio, que foi também muito bom. Uh, Foi um mês com bastante movimentação no setor de consumo, né, no setor de varejo. Teve uma oferta da Arezzo ali pela Hering, que negou, aí depois veio o Soma e comprou, aí a Renner fez uma oferta, coisa que ela nunca fez, né? E com uma agenda de aquisição, e aí todos subiram para caramba. Teve um dia que qualquer varejista estava subindo 10%, a gente até ficou meio sem entender aqui, né? O fato é que a oferta da Hering, da Arezzo, desculpa, da Renner no final foi um sucesso, eles levantaram 4 bi. A gente acredita que eles não vão usar esse dinheiro para comprar nenhum concorrente físico por aí, não. A gente acha que se for usar é algo mais que tem a ver com tecnologia. A gente aproveitou para comprar um pouquinho nesta oferta da Renner, então hoje a gente tem um pouco de Renner, que é uma posição nova na carteira e que se beneficia um pouco do que eu citei aqui, um pouco do reopening trade, né, o tal do trade de reabertura, que a gente não gosta muito de fazer esses trades muito temáticos, a gente gosta de olhar papel por papel, como vocês bem sabem. É isso. Aqui também teve um outro evento, também no setor de varejo, esse setor, esse mês deu emoção, que foi o de lojas americanas com B2W. Foi um daqueles dias que eu lembro de porque eu amo tanta profissão. Pô, fiquei até tarde vendo lá, foi realmente divertido. A gente não tem nenhuma das três, então foi calmo, né? Não precisei ficar muito preocupado. E eu entendo bem, a gente meio que concorda com o que aconteceu com os preços no dia seguinte, a questão de um possível desconto de holding nas lojas americanas, e a B2W se beneficiando um pouco mais, porque vai ser o veículo sem desconto. Por outro lado, não existe aluguel de B2W desde esse dia, então enfim, eu tenho um certo medo de, se o aluguel se normalizar, para onde vai esse papel. Enfim, a gente não tem, a gente continua com o Mercado Livre e Via Varejo no setor de e-commerce.
Um pouquinho ainda sobre resultados. Já começamos a temporada de resultados tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? O resultado do primeiro tri é engraçado porque mal acaba os do quarto tri, já começa os do primeiro tri, então a gente tem temporada de resultados, é sempre emocionante aqui pra gente, né? Que é uma hora que as coisas acontecem, né? Que a verdade vem, então os preços mexem, então é uma época bem movimentada aqui pra gente, pros analistas aqui, né? No Brasil até agora a impressão é que os resultados têm vindo bons, né? Você pega uns exemplos como tipo o Santander Brasil, né? Soltou um resultado bom. Os bancos todos subiram bastante no dia, a gente nem tem, a gente tem só um dos mais os menores, né? E por quê, né? Porque o mercado tá leve, aí solta o resultado bom, enfim, o mercado acaba andando bem. Nos Estados Unidos, que o pessoal faz um pouco mais, um acompanhamento um pouco mais com dados, né? Você pega o S&P até hoje, até hoje, na verdade, antes do fechamento, né? Já deve ter, esse número já deve ser um pouco maior. 303 das 500 empresas do S&P 500 já tinham reportado, então quase 80% já tinha reportado o resultado, 18% acima do esperado. E a média dos últimos trimestres é mais na faixa de 15%. Então, dá para dizer que foi um resultado melhor do que o esperado normalizado, vamos dizer assim. O primeiro, o EPS, né, o lucro por ação do primeiro TRI ficou ali por volta de $47, que é um crescimento de mais de 40% no ano contra ano, e a Merrill Lynch fez uma conta legal, que foi pegar o primeiro TRI sem o impacto do Covid ainda, mais para o começo, e comparar agora, e mesmo assim agora foi um crescimento de 20%, então mais um sinal de tudo que a gente tem ouvido falar sobre a economia estar aquecida lá, né? Hoje eu vi um gráfico que mostra a diferença entre os savings, né, o quanto teve realmente de income, né, de renda do americano e quanto teve de consumo. O consumo veio naquela linha de tendência normal, né, já a receita subiu bastante por causa dos estímulos, né, apesar da crise, todo mundo achava né, o pessoal ia perder emprego, porque as coisas estão fechadas. Nos Estados Unidos, acabou que a renda média foi até bem acima do esperado, e como até o pessoal não gastou muito, se vira poupança, vira investimento, vira bolsa, vira Bitcoin, sei lá, né? No índice, só para contar um pouquinho o que andou, né? Não foi um mês tão concentrado nas movimentações como foi no mês passado, que foi commodity, né? Que a gente falou nos outros comentários, né? Olhando aqui para a tela, esse aqui, os verdinhos, são as movimentações, quem mais subiu do Ibovespa, né? Foi Hering, Braskem, Usiminas, né? Ainda teve um pouco ainda de Usiminas e CSN, né? Que é um pouco ainda de commodities. Pão de Açúcar subiu forte pra caramba, né? Esse mês também. Enfim, um pouco de reopening trade, né, no caso de CVC e tal. Então foi bem disperso, né, um padrão um pouco diferente do que a gente está acostumado, né. Já no caso das small caps, aqui na tela agora, a Hering, obviamente, né, também como no índice, né, por causa da oferta. Banco Pan-Americano, que a gente infelizmente não tem, mas que de fato tem entregue um bom número de crescimento de usuários, tudo isso, e o pessoal está vendo no Banco Pan-Americano uma história que pode ser como um Banco Inter, alguma coisa desse tipo, por isso que a ação subiu bem, enfim, e algumas outras aqui. E das que foram mal, a ES, a gente não gosta dessa ação. No long bias a gente tem um par de ômega contra ela, enfim, e mais algumas. Mas o que eu quis trazer esses dois gráficos, né, do Ibovespa, das variações do Ibovespa e do SMLL, como eu fiz nos outros meses, mas eu quis trazer para mostrar que foi disperso, né? Você batendo o olho para ele, você não fala, não, teve o reopening trade, não, foi commodity, não, foi tecnologia. Não foi bem disperso e com muito evento micro, né? Como a gente falou do setor de varejo. Por fim, antes de acabar, gente, vamos soltar aqui junto a carta. O tema da carta é sobre lucro, é sobre revisão de lucros, né? O que aconteceu desde o começo do ano passado em relação à revisão de lucro, que nos surpreendeu bastante, porque se você só olhar para o lucro esperado pelo consenso para o Ibovespa, é esse gráfico aqui na tela agora, o lucro já está 40% acima do que era esperado em 2019, quando a bolsa era linda, né? E quando você olha para isso e você fala, a bolsa está mais ou menos nos mesmos 120 mil pontos que estavam lá, a primeira coisa que vem na cabeça é, então a bolsa está bem barata, né? Se você divide o preço pelo lucro, fala, pô, estamos no mesmo preço de 2019, com lucro 40% acima, a bolsa é barata. E na carta a gente desenrola aqui uma tese de por que isso acontece. Isso
tem uma certa concentração, né? Só Vale, por exemplo, só Vale do Rio Doce já é bem responsável por isso. Enfim, mais detalhes na carta desse mês. E a gente conta um pouquinho sobre também o nosso dia a dia aqui. A gente completou 3 meses, né? Então a nossa ideia é ser muito horizontal e todo mundo muito próximo. Então a gente vai ter a cada trimestre um feedback 360, que todo mundo, todo mundo aqui é avaliado, e a gente vai fazer o primeiro agora, então estamos um pouco ansiosos, e conta um pouquinho mais também sobre como os processos aqui estão vindo, né? O Quantamento está super legal, já escolhemos o terceiro livro do nosso clube do livro, que vai ser o Competition Demystify, do Bruce Greenwald. No mês passado foi um livro sobre vieses, que vocês sabem que é o meu assunto preferido. Enfim, tá bem divertido. Infelizmente a gente ainda não pode falar um pouco sobre performance, a gente vai poder no 6º mês, já foram 3 e passou rápido, então mais 3 meses aí certamente passa rápido. É isso que eu tinha para vocês esse mês, até mês que vem, leiam a carta e, como sempre, muito obrigado pela confiança. Grande abraço.